Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui mais uma vez, felizes depois da linda celebração de ontem à noite, mas hoje, exatamente hoje, relembrando os 89 anos de vida de nossa igreja, completados exatamente nesse dia 19 de abril. Mas eu quero, antes de falar sobre isso, transmitir nosso abraço para os outros aniversariantes do dia de hoje. Há pessoas muito queridas que hoje completam mais um ano de vida e nós queremos abraçá-las através deste programa, desejando as bênçãos do Senhor sobre o seu viver, a direção de Deus, a sabedoria para cada passo do seu caminhar e o suprimento de todas as suas necessidades, conforme Deus nos assegura em sua palavra. Quero também me dirigir aos demais ouvintes e assistentes do programa para dizer que a nossa proposta é dedicarmos esses instantes ao estudo da palavra de Deus, como temos feito a cada manhã, e você é nosso convidado especial. Daí a nossa gratidão por contar com a sua companhia, com a sua presença entre nós. Vamos agora às Escrituras, refletindo sobre aquilo que Deus tem para nos falar neste momento. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, nós lemos o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há algumas verdades preciosíssimas nesse texto. Se formos voltar a alguns versículos, perceberemos que tudo começa com um diálogo travado entre Jesus e seus discípulos. Ele pergunta aos discípulos o que as pessoas diziam a seu respeito. E eles compartilham então as diversas opiniões sobre aqueles que comparavam Jesus com João Batista, com Elias, com algum outro profeta. E então Jesus faz uma pergunta crucial. Ele se vira para eles e diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Gosto de refletir sobre essas duas perguntas porque, embora elas aparentemente sejam semelhantes, elas são radicalmente opostas em sua finalidade, em seu objetivo. Ao perguntar o que dizem os homens ser o Filho do Homem, o que as pessoas dizem a meu respeito, Jesus quer apenas uma informação. Os apóstolos vão apenas buscar na memória se lembrar daquilo que alguém tinha dito e compartilhar isso. Nada muito profundo. Quando Jesus diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz uma proposta totalmente diferente. Ele não quer uma informação, ele quer uma tomada de posição. Ele não quer algo que seja buscado na memória, ele quer algo que seja buscado no coração. Ele não quer apenas algo superficial, ele quer algo profundo que implique numa postura de vida. O que eu significo para vocês, o que eu represento para vocês. E é muito provável que nesse momento a resposta tenha demorado um pouquinho mais para chegar. Tenha requerido um pouco mais de tempo, um pouco mais de reflexão. E então Pedro se apresenta, como outras vezes, como porta-voz do grupo e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele é um momento crucial no ministério de Jesus. Quando Jesus disse que a partir dali edificaria a sua igreja, é porque esse seria um momento decisivo. Os discípulos finalmente haviam se apercebido de quem Jesus Cristo era. E esse era o ponto de partida para o estabelecimento da sua igreja, para o início do seu reino. Aquele é um momento histórico, é um momento fundamental. Jesus então se volta para Pedro, baseado em sua afirmação, e faz um curioso trocadilho com o nome de Pedro. Na verdade, na língua grega, existe a palavra Petros, que significa pedrinha, seixo, cascalho, que é usado muitas vezes como nome próprio, Pedro. E existe a palavra Petra, esta significa rocha. E Jesus então faz esse trocadilho com o nome de Pedro, diz que enquanto ele é como uma pequenina pedra, como um cascalho, existe uma rocha. E sobre esta rocha ele edificaria a sua igreja. Já houve quem tentasse entender que Jesus estaria afirmando que edificaria sua igreja sobre Pedro. Não foi isso que ele disse? Tanto é que Pedro depois vai escrever em sua epístola, falando de Jesus, que Jesus é a pedra rejeitada pelos edificadores, chamada pedra fundamental, pedra de esquina. Então a pedra fundamental, o alicerce da igreja não é Pedro, não faria sentido que um homem ocupasse essa posição.
Pedro é um dos apóstolos e cumpre, como eles, uma missão fundamental no início da história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra isso, mas em nenhum momento a palavra de Deus aponta para a direção de que uma pessoa seria o fundamento da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, Jesus Cristo é a rocha sobre a qual sua igreja seria edificada. Ele é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas que se tornou a pedra de esquina. É o próprio Pedro quem vai afirmar lá no seu discurso diante do Sinédrio, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo, portanto, é o Salvador, só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, como Paulo completaria ao escrever a Timóteo depois, só Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Jesus então diz que esta igreja seria fundamentada a partir da confissão de Pedro, a partir daquela declaração dos apóstolos, a partir da consciência de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa noção da divindade de Cristo como sendo o Messias prometido, seria o ponto de partida para a sua igreja. Então Jesus diz que esta igreja, instituída por ele, permaneceria e afirma: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O outro entendimento importante aqui é que Jesus não diz que a igreja seria forte o suficiente para resistir às investidas do inferno. Não são as portas da igreja que precisam resistir às investidas do inferno. Pelo contrário, a igreja assume a posição de ataque e não de defesa. Ao dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Jesus quer lembrar que a igreja teria a missão de derrubar as portas do inferno, numa alusão metafórica ao ato da igreja de resgatar as almas perdidas. Aqueles que jazem no inferno porque estão em pecado, aqueles que não conhecem a Cristo, estão condenados, estão perdidos, já vivem uma situação de morte e condenação, situação que será selada quando da morte física. Mas enquanto há oportunidade, a igreja tem o poder de levar esta mensagem que resgata as almas perdidas. O apóstolo Paulo vive uma experiência muito interessante porque ele mesmo passou por uma profunda transformação de vida. Em seguida, ao longo do seu ministério, viu isso acontecer muitas vezes, e então ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero convidá-lo a orarmos juntos nesse instante e a pedirmos a Deus que nos ajude a entender o papel e a missão invencível de sua igreja. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque quando Cristo estabeleceu a sua igreja, deixou claro que ela seria vitoriosa no cumprimento de sua missão. Muito obrigado porque ao longo dos séculos a igreja tem avançado, tem resgatado almas perdidas, tem salvo vidas. Muito obrigado porque essa tem sido a história de tantas igrejas que têm sido fiéis na transmissão da tua palavra e têm percebido os efeitos, os resultados desse evangelho que é poder. Que esse evangelho alcance a cada um dos que nos assistem nesse instante. No nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.